E aí, pessoal, tudo certo? A pesca de praia, sem dúvida nenhuma, evoluiu muito nos últimos anos, gente. A evolução de vara de pesca, de linha de pesca, dos anzóis, a tecnologia chegou na pesca de praia também. Mas o assunto de hoje não é tão tecnológico, mas envolve muitas inovações. Cada vez mais a gente se depara com inúmeros tipos e modelos e pesos e formatos diferentes de chumbadas. Os chumbos que a gente usa para arremessar, para fixar o nosso conjunto ou até mesmo para favorecer na hora da fisgada dos peixes. Mas a gente sabe que chumbada não é um negócio tão barato e nem sempre a gente tem a oportunidade de experimentar todos esses tipos de chumbada. Por isso, hoje eu decidi fazer uma lista para vocês das 4 chumbadas que são, na minha opinião, indispensáveis para a pesca de praia. Não tenho como experimentar todos aqueles modelos? Vai nesses 4 que você vai estar seguro para praticamente todas as situações na pesca de praia. Que modelos são esses? É isso que eu vou contar para vocês nesse vídeo de hoje. Então já aproveita a vinheta para se inscrever aqui no canal, não deixa de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos e vem comigo, vamos embora! Bom, né, gente? Acho que a primeira coisa que eu tenho que começar explicando é o porquê que eu escolhi aqui 4 modelos de chumbada e não um só. Gente, não existe um chumbo definitivo para pesca de praia, porque cada um deles é voltado para uma finalidade diferente. Tem chumbo para voar longe, tem chumbo para fixar melhor, tem chumbo que tenta unir um bom voo com uma boa fixação. Cada um vai servir para uma circunstância, para um momento diferente, para um tipo de mar diferente, de vento diferente. Então, não tem como eu colocar um tipo de chumbada só para você levar. Isso, infelizmente, não existe. Mas achei que esse número de 4 modelos diferentes já é um bom começo para você começar a trabalhar, a pensar aí no que você vai querer na sua pesca de praia. Depois você pode ir testando outros modelos, vendo o desempenho de cada um deles e encontrar aquele chumbo que mais se adapta para você. Mas como eu disse, são muitos modelos e tipos diferentes de chumbadas que a gente tem hoje em dia. Passando pela pirâmide, por exemplo, a pirâmide tradicional, a gota redonda também, a famosa capela entra nesse rol, chumbo estrela, gente. Estrela também tem, chumbo mais aerodinâmico, do tipo, nesse caso, Aquazum, Pertinax, um chumbo mais quadrado, um formato diferentão, lembra um pouquinho estrela. A tradicional Beach Bomber. E não para por aí não, tá, gente? Não para por aí não. Tem também a famosa Baratinha, é um dos que entra nesse rol. O peão também. O chumbo tipo bola. A carambola também tem, gente, com seus gominhos. Bico de pato, outro tipo de chumbada. E esses são só alguns dos exemplos. De fato, gente, tem muita opção. Muitos tipos de chumbos diferentes. E a gente às vezes fica meio perdido. Ai, mano, por onde é que eu começo? Quais são? Tô começando na pesca de praia, começando agora, não sei quais chumbos comprar. Vou falar os meus 4 favoritos. Não sei se são favoritos, mas são 4 chumbos que vão cobrir todas as situações que você vai precisar. Primeiro chumbo que eu vou falar são dos chumbos aerodinâmicos. Gente, você precisa sim ter chumbos aerodinâmicos na sua tralha de pesca. Seja o Beach Bomber, nesse caso aqui com haste, que eu gosto muito, seja do tipo gota, seja do tipo aero ou Aquazum. Gente, os chumbos aerodinâmicos, como o nome já diz, são feitos para aerodinâmica, para voar longe.
Para aqueles dias que o peixe está distante, você precisa atingir uma distância maior de arremesso. Esses são os chumbos que vão fazer você chegar lá. Entre eles, vou ser bem sincero, o meu favorito, esse aqui, o tradicional Beach Bomber. Voa muito bem, as maiores distâncias que eu já atingi até hoje foram com ele, apesar de que o Aero, por exemplo, é uma excelente opção também, assim como a Gota também funciona muito bem. Eles são aerodinâmicos porque eles são chumbos arredondados e compridos. Então, eles têm uma aerodinâmica para voar em linha reta, perfurar o vento e ter uma dispersão da coluna de ar mais rápida depois. É como se fosse um carro de corrida. Ao invés de um carro quadrado, que não desliza bem pelo vento, esses aqui vão gerar a aerodinâmica necessária para perfurar o vento, sem deixar um lastro muito grande atrás deles e assim ganhar distância de arremesso. Quando você precisa arremessar mais de 100, 120, 150 metros, 170 metros, esses são os chumbos que vão fazer você chegar lá. Então esse é o primeiro tipo de chumbo indispensável. Se eu fosse dizer um entre eles, Aqua Zoom, Aero, Gota, Beach Bomber, como eu disse, para mim a Beach Bomber é a minha favorita entre eles. Consegue grandes distâncias e ainda assim tem uma fixação ok. E na hora de fisgar os peixes, ele é relativamente bom. Então é um chumbo que eu utilizo bastante. Tá aí, mano, mas qual o peso dessas chumbadas eu devo comprar? Como o seu objetivo com esse chumbo é distância, é para ganhar distância, eu recomendo de 100 gramas para cima. Eu tenho sempre comigo 100, 120, 130, 125, 130, 135 e 150 gramas. 150 eu vou admitir que eu praticamente nunca uso, tá, gente? Nunca uso. O que eu mais utilizo? 100, 120 e 125 gramas. Esses são os três principais tipos de peso que eu acho que você vai precisar. Faça os testes. Veja com qual deles a sua vara de pesca, o seu arremesso desempenha melhor. Mas esses três pezinhos aí, 100, 120, 125 gramas, ok, show de bola. Irmão, só posso comprar uma chumbada dessas. Qual o peso? 120 gramas. Voa super bem, fixa legal, você vai ter um bom desempenho na sua pescaria. E esse é o tipo número 1 de chumbo, para o ganho de distância, as chumbadas aerodinâmicas, Beach Bomber e semelhantes, similares, tá? Qual é o segundo tipo de chumbo, então, irmão? Eu que não tenho como comprar todos esses tipos que você recomenda. Já que a gente partiu da distância, vamos supor que o peixe ainda está longe. Você precisa chegar longe, mas os chumbos aerodinâmicos não estão fixando. Tem muito vento lateral, por exemplo. Você arremessa na sua frente quando você vê o chumbo está lá longe. Você precisa de um pouco mais de fixação. Um chumbo que caia na areia e fique parado no lugar onde ele caiu, mas você não quer perder muita distância. Aí eu vou entrar nesses dois bonitões aqui. O peão e a bola. O peão e a bola são dois chumbos que têm finalidades muito semelhantes. Eles são chumbos redondos, são sim arredondados, então eles têm uma aerodinâmica relativamente boa. Não é tão boa quanto uma Beach Bomber, quanto uma Aero. Você vai perder um pouco de distância utilizando esses chumbos, por mais que eles sejam redondos também. Vamos supor que você estava conseguindo atingir 150 metros com um Beach Bomber, com uma bola ou um peão você vai chegar ali no 140 talvez. Perde aí uns metrinhos, 5, 10 metros talvez de distância, você vai perder porque eles não são tão aerodinâmicos quanto uma Beach Bomber ou quanto um Aero. Mas, por conta do seu formato, e aqui deixa eu comparar, olha aqui, ó, olha a diferença de formato entre eles. Um é comprido, compridão para aerodinâmica. Esse aqui, ele é curto, é literalmente uma bola, arredondado. Qual que vai ser a diferença que isso vai fazer? Enquanto a Beach Bomber ou Aero vai cair deitada, deitada vai ficar, a água vai começar a bater do lado desse chumbo e ele vai começar a rolar. Vai rolar, e vai rolar,
e quando você vê o chumbo tá lá do outro lado, certo? Isso não acontece com os chumbos do tipo bola e do tipo peão. Onde é que eu botei o peão? Tá aqui. Do tipo bola e do tipo peão. Por quê? Por uma questão de hidrodinâmica é a palavra. Como ele é mais curto, ele tem uma superfície de contato com a água menor. Quando a água bater na lateral, ela vai passar pelos lados, por cima, por todos os pontos dele, tendendo a empurrar menos para os lados. E por conta do seu comprimento curto, ele vai rolar um pouquinho. Quando ele encontrar um morrinho subindo, ele não vai subir, a grande maioria das vezes. Tá, irmão? Sério mesmo? Sim, em dias que não estejam um absurdo de arrasto lateral, de vento, dias que tem muito vento lateral, dias que tem muito arrasto lateral da maré, ele também não vai conseguir segurar tanto assim. Mas ele já gera muito mais fixação do que uma beach bomber, do que um aero. Tanto a bola quanto o peão. Ambos os chumbos vão gerar mais fixação do que um aero, do que uma beach bomber. Mas você perde um pouquinho de distância, como eu disse. Ele é muito bom para situações em que o peixe está longe, mas está correndo um pouquinho para o lado. Coloca um chumbo desse no lugar de uma beach bomber, de um aero, o chumbo vai parar se está correndo um pouquinho. Se não é muito, ele vai parar. E ele é muito fixador também na hora da fisgada dos peixes, porque ele vai começar a enterrar aqui, e como ele não é comprido, na hora que o peixe puxar, ele vai trancar antes de sair da areia. E por isso, ele fixa melhor e ele também dá uma melhor fisgabilidade para os seus anzóis. Ele fica um chumbo mais fisgador, vamos dizer assim. Ao contrário dos chumbos mais aerodinâmicos, que vão ficar deitados em cima da areia e quando o peixe puxar, ó, não tem nada que tranque. O peixe consegue puxar ele para fora com facilidade. Então esses chumbos se tornam um pouco menos fisgadores. Então esse é o segundo tipo de chumbada que eu recomendo. Peão e bola. Tá, irmão? Só posso escolher por um desses modelos. Qual dos dois? Os dois têm desempenhos parecidos, os dois funcionam muito bem. Qualquer um dos dois que você optar vai funcionar bem. Mas a bola, para mim, ela tem um pouco mais de eficiência. Ela fixa um pouco melhor do que o peão. Ela voa um pouco melhor do que o peão também. E ela se torna um pouco mais fisgadora também do que o peão. A diferença é mínima, gente. Mínima. É muito pouca diferença nesses casos, tá? Mas o desempenho dela ainda é um pouquinho melhor do que o peãozinho. E qual o peso, irmão? Tanto a bola quanto o peão são dois chumbos versáteis. Eles servem bem tanto para pescaria de beira quanto para pescaria de fundo. Eu tenho bolas e peões de 40 gramas, 50 gramas, 60, 70, 80, 90, 100, 120 até 150 gramas eu tenho a bola. O peão, perdão. 150 gramas eu tenho um peão. Tem gente que tem até 160, 170 gramas. Eu já acho um exagero. Mas recomendo aí que você tenha de 80, 100 e 120 gramas. Esses três pesos você cobre bem uma pescaria mais de beira, de meia água e até mesmo de fundo no caso das 120 gramas. Se quiser até 60 gramas, 50 graminhas para pescaria de beira vai muito bem. Mas se você não pode comprar muito chumbo, 80 a 120 gramas você vai estar bem servido. E esse é o segundo tipo de chumbo que eu queria falar. Então já passamos pelo chumbo de aerodinâmica para atingir longas distâncias e os chumbos de semi-aerodinâmica, mas com fixação, que é o caso da bola e do peão. Tá, irmão? Joguei um beach bomber, não fixou. Joguei um peão, peso equivalente, uma bola de 120 gramas, também não fixou. E agora? O que eu faço? Agora a gente vai para o nosso terceiro tipo de chumbo indispensável na sua mala de pesca. Gente, esse chumbo gera polêmica, gera controvérsias. Ou você ama ou você odeia. Eu acho ele um chumbo versátil. Eu estou falando
da capela. A capelinha, gente, é um chumbo que tem duas pirâmides. Uma mais comprida para cá, ó, da ponta principal para cá, e outra pirâmide curta, da ponta para cá. Pode ver, ó, ele termina literalmente com uma piramidezinha aqui para baixo também e outra para cima. Isso é a capelinha. Gente, a capela não é um chumbo aerodinâmico. Não ache que você vai atingir a mesma distância arremessando com um peão, uma bola, ou mesmo com uma beach bomber, quem dirá, com um chumbo como a capela. Por quê? Simples. Ela é quadrada. Ela tem cantos vivos, que são essas pontas. São chamadas de cantos vivos. E isso faz com que, na hora do arremesso, ela vá se girando no vento, pois o vento bate na lateral quadrada, tenta virar o chumbo, ele vai girando meio doido e você perde muita distância com chumbos quadrados. Então não ache que você vai ter a mesma aerodinâmica, que você vai ter a mesma distância de arremesso utilizando um chumbo quadrado, como é o caso da capela. Para que esse chumbo então? Fixação. Beach bomber não parou. Peão arremessou, também não parou. Preciso fixar meu conjunto? Tenta uma capela. A capela é um chumbo que vai muito bem a partir aí das 80 gramas, 100 gramas, 120 gramas, até, como é esse caso aqui, 150 gramas. Tem gente que tem de 160, até mais. Eu utilizo a capelinha principalmente de 120 gramas, tá? E quando é uma pescaria, às vezes, mais de meia água, umas 80 gramas. Ele é um chumbo que vai ter uma fixação muito melhor. Por quê? Vai voar, bateu na água, caiu na areia. Ai, mano, ele vai se enterrar pela ponta? Não, não vai. Se enterra pelos cantos vivos, que eu disse. Ele cai de lado, ó, ele vai cair de lado assim, certo? E vai se enterrar virando de lado, assim. Esse é o processo de enterramento que faz, até ficar completamente enterrado o nosso chumbo. Só que essa piramidezinha menor que tem aqui na ponta serve para você conseguir desenterrar o seu chumbo com mais facilidade. Não é um corte reto que tem aqui. Faz literalmente como se fosse uma pequena rampa essa parte. Então ele está aqui enterrado, certo? Está aqui enterrado. Quando você puxar, vai fazer uma rampinha de subida e facilitar que o seu chumbo se desenterre. Então, a capela é um chumbo que tem uma fixação relativamente boa, melhor do que um peão, melhor, logicamente, do que uma beach bomber. Para o dia que você está tendo dificuldade de parar o seu chumbo, pode ser uma bela opção. Mas ele te traz a grande vantagem de, sabe quando você está pescando com uma pirâmide e você tenta desenterrar o chumbo e não vem, está com uma linha fina e você começa a puxar e vai, e trabalha e o chumbo não sai do chão, você fica ali, perde uns segundos, às vezes minutos preciosos para tentar desenterrar o chumbo. Com a capela isso não acontece, ela desenterra muito mais fácil. Então ela te dá fixação, tendo também agilidade na hora de desenterrar o chumbo. E como ele enterra relativamente fácil, por ter os cantos vivos, é um chumbo com ótima fisgabilidade também. Porque sim, essa rampa ajuda a desenterrar o chumbo, mas quando o peixe puxa, ela ainda está bem trancadinha no começo. Então ela vai fisgar muito bem os peixes para você. Esse é o nosso terceiro chumbo indispensável. Já falei, ou você ama ou você odeia. Experimenta, faça os testes. Se você gostar, é uma boa opção para você conseguir um pouco mais de fixação, perde um pouco de distância, logicamente, mas sem ter toda aquela dificuldade na hora de você recolher, de você trazer o seu chumbo de volta. Ela deixa a pescaria um pouco mais confortável do que a pirâmide. Por sinal, a pirâmide é o nosso quarto chumbo. Não podia faltar, né? Eu acho que não tem como falar de pesca de praia sem falar de pirâmide. É um dos chumbos mais conhecidos, eu acho, de todos os tempos. Todo pescador de praia, em algum momento, já pescou com uma pirâmide. E existe um motivo para isso. Em termos de fixação, é um dos melhores chumbos que tem. Depois desse aqui, para fixação, acredito eu que só o chumbo do tipo garateia, aquele que tem as garrinhas, as perninhas para fora, sabe? Aquele ainda vai fixar melhor.
mas ele é muito ruim de recolher, gente. Muito desconfortável. Esse aqui também é desconfortável, tá? Não vou negar. Não é uma pescaria suave, gostosa de fazer, como é o caso das Beach Bomber ou até mesmo do peão. Mas ele vai te dar algo muito importante: fixação. Aquele dia que você está numa praia de mar grosso, uma praia agitada, onda vindo forte, correnteza lateral, arrasto lateral, vento batendo de lado, tá difícil de fixar o conjunto, irmão. Essa aqui vai te salvar. Você perde muita distância de arremesso com ela, porque quando você arremessa um chumbo, ele vai voar sempre com a parte mais pesada para frente. Qual que é a parte mais pesada desse chumbo? Essa aqui, o quadrado principal. Então ele vai voar apontado para frente. O chumbo vai voar assim, puxando a sua linha pendurada aqui para trás. E vai voar com essa parte quadrada aqui de cima, tentando furar o vento. Dá boa aerodinâmica isso? Não dá, né? Exatamente. Não é um chumbo que voa bem. Você perde sim muita distância utilizando uma pirâmide. Precisa colocar muito mais força no arremesso para tentar compensar. Judia mais equipamentos. É mais difícil de desenterrar, mas ela fixa. Experimente quando seu chumbo caiu na água, pegar a sua vara de pesca, fechar o freio e dar uns puxõezinhos. Puxa e solta, puxa e solta, puxa e solta, puxa e solta. Você vai fazer literalmente isso aqui, ó. O chumbo tá parado na areia. Puxãozinho, começou a enterrar. Puxãozinho, começou a enterrar, solta. Você vai ajudando o chumbo a se enterrar. E assim você garante a sua fixação que você precisa. Depois pode deixar a linha esticada. Perde distância, fixa muito bem, mas na hora de desenterrar o chumbo, a pirâmide é uma tristeza. Prepare-se. Para esticar a linha não dá e vai, tenta recolher mais um pouquinho e vem com calma, devagarzinho, puxando até o chumbo desenterrar. Você perde tempo, perde, mas é melhor do que você não pegar nada porque não conseguiu fixar o seu conjunto. Esse aqui fixa. Então, gente, por isso que eu coloquei a chumbada do tipo pirâmide como o nosso quarto chumbo indispensável para a pesca de praia. Esse não é voltado para distância, é voltado para fixação. E assim termino, gente, o haul dos nossos chumbos indispensáveis para a pesca de praia. Tá aqui, ó. Pirâmide, certo? Pirâmide, capela, bola e beach bomber. Com esses 4 chumbos, você vai estar preparado para praticamente, basicamente, qualquer situação na pesca de praia. Peixe está muito longe? Beach bomber. Grandes distâncias você vai conseguir atingir com ele. Peixe está longe, mas está correndo um pouco para o lado, preciso de fixação. Bola ou peão, qualquer um dos dois. Você ainda consegue chegar longe e ter uma fixação melhor. Irmão, não está fixando o peão e a bola não. Precisa de mais fixação. Capela, você consegue fixar melhor sem necessariamente perder o conforto da sua pescaria. Um chumbo mais fácil de recolher e com boa fixação. Não está dando. Preciso fixar de qualquer jeito, está correndo muito. Pirâmide. E aqui você consegue a fixação, apesar de perder distância de arremesso e perder o conforto da sua pescaria. Com esses 4 chumbos, você está preparado para pescar em praia de Bahia, praia mansa, até em lagoa se duvidar, praia de tombo, praia rasa, praia de mar agitado, praia com arrasto lateral, sem arrasto lateral. Ai, mano, faltou dizer qual o peso da pirâmide, né? Pirâmide eu recomendo aí de 80 gramas até 150 gramas, tá? 80, 100, 120, 150 gramas. Se você precisar de uma pirâmide com mais de 150 gramas, aí tá difícil, né? Aí talvez não seja o dia para estar pescando. Aí talvez valha a pena apelar, por exemplo, para um chumbo tipo garateia, que tem as garrinhas que vai ajudar você a fixar. Desconfortável ao extremo para pescar, mas talvez fixe. Mas com esses 4 chumbos, você vai estar preparado para basicamente todos os tipos de praia e toda a situação que você vai encontrar nessas praias. Os dias calmos, os dias com muito vento, com pouco vento, com mar agitado, com mar tranquilo,
com muito arrasto, com pouco arrasto. Com esses 4 tipos de chumbo, você está garantido basicamente qualquer situação. É legal você experimentar outros modelos de chumbo. Carambola funciona mais ou menos como intermediário entre o peão e a beach bomber. Evita de rolar tanto para os lados, voa legal. Bico de pato, um chumbo que é difícil de rolar para os lados, ele gera uma boa fixação, mas sem trancar muito seu chumbo. Baratinha, para um dia que não está correndo, que você não quer tanta fixação, não precisa, não está com arrasto lateral, chumbo muito legal também. Estrela, chumbo de ótima fixação, para um dia de arrasto, mas é desconfortável para recolher. Pertinax, um chumbo que rola para os lados até encontrar um morrinho, aí ele trava, bacana também. Gota, aerodinâmica, um chumbo bem tradicional, bem distribuída a massa, voa bem também. Todos eles são chumbos bacanas, interessantes e que valem a pena ser testados. Mas eu sei que quando a gente está começando na pesca de praia, a gente não sabe nem muito bem por onde começar. Quem dirá com todos esses modelos, qual que eu escolho? Por isso, passei esses 4. Se você não sabe qual chumbo comprar, qual escolher para o seu começo na pesca de praia, vá nesses 4. Pirâmide, capela, bola ou peão e beach bomber. Você vai estar bem para todas as situações. E com o tempo, você vai testando os demais tipos de chumbo e os demais formatos para ver como eles funcionam, como é que eles se adaptam à sua pescaria. Mas para um começo, com esses 4, você vai estar bem coberto. Gente, era isso. Falei até demais já, né? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse nosso vídeo de hoje. Não deixa de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Se você ainda não é membro do nosso clube do assinante, clica aqui embaixo no botão Seja Membro. Ali você encontra 4 pacotes de benefícios diferentes para você. Você ajuda o Pesca Fácil a se manter e tem acesso a descontos exclusivos, a vídeos exclusivos e a muitos outros benefícios aqui do Pesca Fácil, tá certo? E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês todos e ótimas pescarias!